Estamos chegando, começando a partir de agora, mais um encontro aqui pela TV Galega. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez aqui na nossa programação e esse encontro semanal com você e, como sempre, assuntos importantes, pontuais para marcar o mês, para marcar sim a família aqui na nossa cidade. Dessa forma, apresentando a minha primeira convidada, comigo a doutora Márcia Regina Pinto Sancante, que é médica ginecologista e obstetra. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa. O assunto será extenso, mas muito necessário para a gente poder levar muita informação para quem nos acompanha agora em casa. Doutora Márcia, tudo bem? Tudo bem, Denise. Muito obrigada novamente, né, pelo convite e a oportunidade de vir aqui trazer um pouquinho do que a gente sabe, né, para a tua telespectadora. Legal, doutora. E o assunto então direcionado para o sonho da maternidade, a preparação do corpo da mulher, as contagens mês após mês para chegar realmente àquele momento de receber o bebê nos nossos braços. Mas aí a gente vai dessa forma, assim, a preparação, o sonho da maternidade planejada. Começa de que forma, doutora, quando a gente fala sobre esse planejamento da maternidade? A mulher, ela normalmente tem o seu ginecologista, a sua ginecologista, com o qual ela conversa sobre isso, né? E é importante o planejamento dessa gestação. Nós, por volta de 30 a 35 anos, nós já começamos a conversar, inclusive, sobre idade materna avançada, né? Porque a gente tem que puxar a mulher para ela se decidir o quanto antes e não deixar correr demais o tempo. Então ela, com esse ginecologista, ela vai verbalizar que ela quer engravidar e aí serão feitos os exames de pré-concepção, que são exames, normalmente exames muito básicos, para identificar se existe alguma infecção, alguma doença, alguma comorbidade que essa mulher precise tratar e que, se não for tratada, né, poderá comprometer a gestação. Nós mulheres temos em número muito maior do que os homens as tireoidopatias, né, que são as doenças da tireoide, que é uma doença que deve ser muito bem controlada durante a gestação. Então, no pré-concepção já, ela faz, antes de engravidar, esses exames, começa a usar medicações à base de folato, que são medicações que reduzem os defeitos abertos do tubo neural, que são malformações normalmente com ausência de cérebro ou lesões abertas da medula, que algumas até têm correção, mas quase que sempre deixa sequelas bastante importantes para esse bebê. Doutora Márcia, esse momento então de pré-concepção, antes de pensar em engravidar, já se organizar, já buscar essas informações, já ir ao encontro de um profissional, isso culturalmente, hoje, ele vem crescendo, vem aumentando, ou a senhora, como profissional médica, ainda percebe aquele momento em que já recebe a paciente com um resultado positivo, sem esperar, e dali para frente vai ao encontro dessas informações e desse cuidado com a saúde? A maioria ainda é aquela mulher que chega para nós com teste positivo, né? Ainda é assim. Mas a gente tem notado, sim, esse preparo mais evidente, assim, mais frequente. Até mesmo porque a mulher, ela está planejando essa gestação para mais tarde, né? Ela está pensando em estudar, ela está pensando em viajar, ela está pensando em se estabilizar profissionalmente. Então ela está deixando um pouquinho para mais tarde. Então ela já vem mais preparada, ela vem com essa consciência maior. Mas ainda, de modo geral, o mais comum é ela chegar já com o examezinho de gravidez ali positivo, então querendo iniciar o seu acompanhamento. Olhinho brilhando e querendo saber tudo o que vem pela frente, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, já para se preocupar com isso ou com aquilo. Natural também muitas perguntas no consultório, exatamente, né? Tanto é que as nossas
A grande maioria dos ginecologistas fazem ginecologia e obstetrícia, mas as nossas consultas obstétricas, de modo geral, são bem mais demoradas. Principalmente a primeira consulta, onde nós precisamos orientá-las assim de coisas que são básicas e que muitas vezes não passa pela cabeça, né? Como o que fazer para higienizar verduras, né? Então tem gente que acha que isso não há necessidade de fazer. Então até a aulinha de culinária a gente dá nessa primeira consulta obstétrica, que realmente ela costuma ser uma consulta mais demorada justamente para isso. Sobre exames, doutora, nessa fase, já com a gravidez confirmada, o que não pode faltar nesses exames que são solicitados, os primeiros, envolvendo ali já a futura mamãe? Os exames, nós precisamos fazer exames de sangue para ver o tipo sanguíneo, né? Para ver se existe a presença ou não de doenças relacionadas à anemia, seja ela ferropriva ou não, por falta de ferro, né? É muito importante nós verificarmos as ISTs, que são as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos a sífilis, que é uma infecção que por muito tempo ela ficou um pouquinho esquecida assim, e agora tem voltado com uma frequência muito grande, né? Então essas doenças a gente vê todas através de exames de sangue. E também algumas ultrassonografias. Nós temos ultrassons que são extremamente importantes, são os ultrassons morfológicos que a gente chama, que são ultrassons que identificam malformações. Se faz no início um ultrassom que se identifica, é um marcador para identificar o risco de síndromes, e por volta do 5º mês um outro exame para identificar malformações, né? Então esses exames são exames básicos assim. A gente também identifica se as vacinas que essa mulher recebeu ao longo da sua vida, elas a imunizaram, porque vacinar é uma coisa, imunizar é outra. Então nós precisamos saber se ela fez a vacina e se ela está protegida para essa vacina, ou se ela precisa então fazer um reforço, né? Queria uma explicação mais ampla, até para poder também entender melhor, né, essa observação feita. Vacinar é uma coisa, imunizar é outra. O que significa essa colocação? É que nem sempre e nem todas as pessoas a gente faz a vacina, recebe a dose da vacina e nós produzimos anticorpos, ou seja, defesas. Então nós podemos, algumas pessoas elas não produzem a defesa adequada, então elas precisariam usar uma segunda dose da vacina para que a defesa que ela vai produzir seja adequada para que lhe traga proteção. Aproveitando esse olhar ainda sobre a vacinação, doutora, estamos vendo agora a vacinação contra a gripe, vacinação também, né, envolvendo a questão da Covid já há mais tempo, e aí preocupações também, doutora, as mulheres grávidas são chamadas, elas devem ir, qual é a relação também desses pontos de interrogação que envolvem a imunização, a vacinação nesse período da gestação, doutora? Certo. Existem, Denise, algumas vacinas que a mulher deve usar, ela deve fazer. Outras vacinas apenas em situações assim muito especiais e outras não. Então algumas vacinas como essas que tu citaste, a da Covid e a da gripe, são vacinas que nós estamos assim orientando as nossas gestantes a se vacinar, né? A procurar os postos. Nós tivemos há algum tempo atrás aí o dia D, né? Mas os postos de saúde, eles costumam, outras clínicas de vacinação na cidade também continuam, né, vacinando contra a Covid, contra a gripe, que é fundamental, né? A gente está aí com inúmeros casos e a gente sabe que a vacina, ela protege não só a gestante, quanto ao bebê, né? Então isso para o binômio materno-fetal é extremamente importante. E já por outro lado, doutora, qual seria aquela vacina que só realmente se for necessário, só realmente se for, né,
uma necessidade maior e, claro, com a recomendação de vocês médicos nesse momento da gestação? Por exemplo, febre amarela. A febre amarela é uma vacina que a gestante só deve usar se ela for se dirigir para uma região endêmica, ou seja, uma região de alto risco dela contrair febre amarela. Caso contrário, ela não deve fazer, né? Então esse é um bom exemplo que a gente inclusive está vivendo agora, né? Seguimos com esse olhar especial para a mamãe, a futura mamãe, o período de gestação, e aí aquelas dúvidas também que chegam, doutora, nessa questão, por exemplo, assim, todo mês eu faço a minha ultrassom, é necessário fazer todo mês, quando eu vou ali frente a frente com o meu médico, tem planos que oferecem isso, que possibilitam, né? Tem ali no próprio consultório. Esse exame frequente, mês a mês, pode trazer complicações para o meu bebê também? Outra questão, doutora, alimentação, atividade física, traz um pouquinho desse conhecimento e, claro, oficialmente esclarecendo com informações verdadeiras tudo isso que pinta também como muita dúvida nesse momento das mulheres. Certo. Começando com os exames, não é necessário fazer ultrassonografia todos os meses. Nós, hoje em dia, quase todos nós obstetras temos no nosso consultório um ultrassom em que a gente mostra o bebê para a mãe. Ela gosta de ver como é que está o neném, se está dando tchauzinho, se está engolindo, ela gosta de ver, né? Isso, de uma certa maneira, tranquiliza ver o bebê. Mas não há necessidade, existem alguns exames que são bem importantes, então esses dois que eu falei, né, o ultrassom nos primeiros 3 meses, ali por volta de 12 semanas, que é um ultrassom que faz marcadores de cromossomopatias. Que é isso? É um exame que nos dá uma ideia de risco de desenvolver síndromes. E por volta de 20 semanas também tem um ultrassom muito importante, que é o morfológico, que nos dá se o bebê está bem formado. Lá no finalzinho nós temos um outro ultrassom muito importante, que é o ultrassom que verifica as trocas materno-fetais. Não é obrigatório fazer o exame hoje em dia em todas as consultas, mas se forem fazer não há nenhum problema. Não existe uma radiação, né, que vá ser deletéria para o bebê. Então, quem costuma fazer não tem problema, mas a gente precisa sempre lembrar que o ultrassom ele é um exame complementar. Ele não deve nunca substituir ou ser o papel mais importante na consulta. Ele deve ser um complemento à consulta, um complemento a essas orientações. Por exemplo, a alimentação que tu falaste. Então, essa gestante ela deve ser orientada a cuidar, a ter alguns cuidados alimentares. Muito pouco se restringe, muito pouca coisa é proibido na gestação. Obviamente que cigarro e álcool, né, não se deve fazer. Mas, por exemplo, a gente sabe assim que as verduras que se come cruas devem ser higienizadas, as carnes não devem ser ingeridas cruas pelo risco de ter alguma zoonose, alguma doença que pode ser transmitida para o bebê. Mas assim, existem muitos mitos como chás, né? Ai, não pode tomar chá disso ou chá daquilo, não. Chá pode usar à vontade, líquido é importante, né, que se use. Então a alimentação de modo geral, ela deve ser, a gente brinca que ela deve ser colorida, né? Só que não pode ser colorida de M&M, né? Que aí não dá, né? E também nem esses lanches que a gente está acompanhando, doutora, os hambúrguer de costela sem a costela, de outras carnes sem a determinada carne, sucos que não são sucos, não tem nem a concentração ali mínima da questão da fruta. Então a gente vive com um ambiente tão artificial, muito industrializado, com sabores que ficam apenas na nossa cabeça porque ali não tem nada de verdadeiro. Então evitar ao máximo isso para todos, né, doutora? Para todos, né? Mas para a gestante, de modo geral, também os sucos não devem ser, mesmo os naturais, eles não devem ser utilizados em exagero. Porque a gente não pode esquecer que o suco ele tem uma concentração de açúcar, mesmo o açúcar natural, muito alta, né?
Então a gente deve indicar assim mais chás mesmo, mais água, né, do que propriamente o suco. Você falou sobre a questão do açúcar, também veio aqui na minha lembrança, que a gente acompanha às vezes, que se fala sobre a diabetes gestacional, se desenvolve no período da gestação. Da gestação, O diabetes gestacional é um tipo de diabetes que só acomete as gestantes, né? Diferente daquele diabetes que pode acometer desde a infância até o idoso. Então, essa gestante, ela tem alguns exames que a gente faz para identificar se ela tem essa predisposição, e nessa gestante a gente vai ter um cuidado um pouquinho maior com ela e orientá-la que principalmente essa gestante não use e abuse dos sucos, né, ou das frutas pelo próprio açúcar natural que tem. Então ela vai precisar fazer uma certa restrição, sim, mesmo dos sucos naturais. E assim, o diabetes gestacional que apareceu naquele período ali, depois que ganhou neném, ele permanece com essa paciente? Em algumas situações sim, né, mas uma grande parte das vezes ele se extingue com a própria gestação. Uma preocupação muito grande, doutora, é sobre a quantidade de pesos que se adquire ao longo da gestação. Tem um mínimo, um máximo, aquele sinal também de maior orientação para, de repente, puxar um pouquinho mais esse freio do carro, digamos assim, dessa paciente que está grávida naquele momento? Sim, na primeira consulta a gente faz um cálculo que é o IMC, né, que é o índice de massa corpórea. A gente vê se essa mulher ela está dentro do seu peso ideal, né, ou próximo. E a partir daí, então, nós vamos identificar o quanto ela pode engordar. Normalmente, uma gestante ela está permitido que ela aumente de peso entre 9 e 12 quilos, né? Algumas que estão assim muito magrinhas, então é dada uma permissãozinha para que ela engorde um pouquinho mais, e as que estão com sobrepeso ou às vezes até mesmo obesas, essa mulher ela é inclusive incentivada a fazer uma dieta alimentar, podendo inclusive emagrecer durante a gestação, desde que ela faça então um acompanhamento, né, nutricional adequado, que ela não engorde, mas que ela também utilize os nutrientes que tanto ela quanto o bebê E a necessitam. atividade física, doutora, é recomendado? Tem limitações também nas escolhas dos exercícios? O que também se coloca como uma garantia e uma segurança, digamos assim, para a mulher que está grávida relacionada à atividade física? Hoje em dia a mulher ela normalmente já faz, quase todo mundo faz uma atividadezinha física, uma academia, alguma coisa assim. A gente, de modo geral, a gente diz que aquela mulher que já faz a sua atividade física, ela continue fazendo. Algumas atividades ela é orientada a reduzir um pouquinho a intensidade, mas se ela já faz, ela pode continuar a fazer. Caso ela não faça, a gente orienta que ela até 14 semanas continue não fazendo nada e depois disso ela comece a fazer. Existem algumas atividades assim que a gente pede que ela deixe de fazer. Essas atividades de grande contato, judô, karatê, né? Então essas atividades assim onde ela pode correr o risco de se machucar. E também a gente orienta no calçado que essa gestante vai utilizar para fazer determinada atividade física. Outra coisa também que a gente pede que ela reduza um pouquinho peso na academia, pode continuar a fazer, mas reduzir a carga. Os pulos, atividade com pulos, com saltos, tem que ter um cuidado bastante especial, porque após mais ou menos 6 meses, a gestante ela começa a ter uma frouxidão ligamentar, mais em joelho e tornozelos. Então ela pode
como a gente diz, virar o tornozelo, né? Ou o joelho com uma facilidade maior. Então a gente pede assim que esses exercícios, tanto de contato ou de saltos, pulos que sejam um pouco mais restritos, né? Pilates é muito bom, a caminhada é muito bom, né? Porque a caminhada, ela já envolve todo o corpo, né? A bicicleta parada, né? Parada que eu digo as bicicletas ergométricas, porque ela não tem nenhum risco de andar de bicicleta. O risco de andar de bicicleta é a queda, né? É a queda só. Mas ela pode andar de bicicleta, ela pode andar na esteira, só tem que ter sempre cuidado o calçado, né? E se ela observar que ela já está ficando com o joelho ou com o tornozelo um pouquinho instável, ela tem que ter cuidado aí. Doutora Márcia, e a chegada do grande dia, o momento do parto, dúvidas, certezas, incertezas, a escolha certa, o médico sendo consultado, ouve amigas e ao mesmo tempo também deixa o medo às vezes falar um pouquinho mais alto naquela decisão final. Como é que a gente orienta também nesse momento, aquela hora, a hora H, o dia D, o momento do parto, doutora? O ideal é que desde a primeira consulta, essa gestante ela já trabalhe com o seu obstetra a via de parto que ela quer. Na cesariana, quando ela faz uma opção por cesariana, ela não tem muito o que preparar, mas aquela paciente que quer ter um parto vaginal, ela vai ter algumas coisas a fazer. Fisioterapia, né, exercícios específicos para o parto, e é muito importante, desculpa, é muito importante que ela tenha esse conhecimento das vias de parto, as vantagens, as desvantagens, porque ela faça ela própria a sua opção, né? Sem nenhuma imposição de familiar, sem nenhuma imposição de vizinha, de amiga, do próprio obstetra, né? Que ela faça essa escolha dela, porque independente da escolha que ela fizer, se for uma escolha consciente, o que nos interessa é o desfecho, né? Mãe e bebê indo bem para casa. Assim é a lógica, assim deveria ser sempre, mas ainda assim a gente ainda acompanha a doutora, infelizmente, momentos em que não é possível levar ou a mãe ou a criança, ou até mesmo ali uma fatalidade envolvendo mãe e filho, doutora. Sim. Mas aí a gente sabe que, claro, cada vez mais, né, a medicina tem evoluído e principalmente tem que ter, né, todo esse acompanhamento, essa seriedade realmente para o momento da gestação, né, doutora? De ambas as partes, né? A gente, felizmente, nós moramos numa cidade, trabalhamos numa cidade em que esses efeitos, né, diversos assim, são pouco comuns. Nós temos aqui na cidade de Blumenau pouca perda materna e pouca perda fetal, mas nós temos de estar preparados para isso, sim. E aí vem um pré-natal bem feito, né? Quanto melhor o pré-natal, quanto melhor a preparação dessa gestante, muito mais chances desse desfecho ser satisfatório. E o Hospital Santa Isabel, onde a senhora está nesse momento também representando aqui nessa entrevista, o Hospital Santa Isabel se preocupando com cada fase nesse momento da gestação, também oferece todos os meses um curso preparatório, um curso para gestantes, e nessa oportunidade se tiram todas as dúvidas, tem profissionais ali levando também muitas informações nesse curso para gestantes, né? Sim, nós temos há muitos anos, né? Já fizemos algumas outras conversas contigo em relação a isso. Nós temos há muitos anos, a gente faz. Atualmente o nosso curso tem sido online em função dessa situação toda, mas ali nós temos justamente profissionais, obstetras, enfermeiras obstetras, pediatras, nutricionistas, psicólogos, que nós nos reunimos mais ou menos uma vez por mês para tentar esclarecer um pouquinho, tirar um pouquinho da dúvida, né, da gestante, do seu familiar, do papai, né? A gente procura trazer o pai também, que é um fator determinante, né? Também nisso bem importante. Então a gente tenta, por esse curso de gestantes, a gente tenta esclarecer um pouquinho
trazer um pouquinho mais de conforto para essa gestante, menos dúvidas. Para buscar mais informações, para quem sabe no próximo mês também fazer parte desse encontro online, esse curso para gestantes, doutora, juntamente no Hospital Santa Isabel, no próprio site de vocês, nas redes sociais, tem as informações presentes, né? Sim. Tem no site, tem nas redes sociais, Facebook, né? E no site tem ali bem direitinho como fazer a inscrição, inclusive a listinha ali, os documentos, quer dizer, documentos não, desculpe, mas os dados que precisa para fazer a inscrição. Para finalizar, uma dúvida de muitas mulheres, doutora, no momento da gestação também, as mulheres que pintam o cabelo, que fazem luzes, química no cabelo, esse tipo também de cuidado ali estético no mês a mês da mulher pode comprometer, doutora, o momento da gestação? É melhor evitar? Qual é a orientação também se pintar essa dúvida no consultório? A gente sempre procura assim, ó, a gestante, a gestação a gente diz que não é doença. Mas é uma situação em que envolve muitas transformações e muitos hormônios. Então, nem sempre a gestante ela se sente muito bela. Então, ela precisa, sim, ela precisa continuar a ter o seu cuidado de beleza. Então, o cabelo, ela pode seguir pintando, tingindo, desde que ela aguarde depois de 14 semanas e de que ela nunca use nada com formol, isso é importante, né? Que é uma substância que pode realmente trazer alguma coisa, mas senão ela tem que se curtir, ficar bem bonitinha para se achar mais bonita, e isso também ajuda, né, o desenvolvimento saudável. Doutora Márcia, eu falei que seriam muitos questionamentos, né, um tempo um pouquinho mais extenso, porque o assunto exige isso. Então, eu agradeço muito a presença aqui conosco no estúdio da TV Galega. Com certeza, quem nos acompanha agora em casa também engrandeceu o conhecimento e deve ter outras dúvidas. A gente sabe que sempre existem dúvidas, né? Mas aprendeu bastante no nosso encontro aqui, porque eu, como mãe de 2, também aprendi bastante aqui, doutora. Alguma coisinha sempre a gente consegue passar, né? É isso aí. Isso é importante. E nós, e em nome do Hospital Santa Isabel, nós agradecemos sempre o canal aberto, né? Que sempre nos proporciona, né? E a gente só tem a agradecer. Obrigada também, doutora, tá? Gente, intervalo comercial chegando rapidamente. Falei sobre a questão, né, do cuidado com os cabelos, esse momento de ficar mais bonita, mais bonito, fazer ou não durante a gravidez. Quero aqui agradecer o cuidado que eu recebi na última semana das profissionais, a Andréia e a Jaque, da Nidot, Salão de Beleza na Itopavazinha. Então, um beijo grande para a Andréia, um beijo grande para a Jaque. Cuidaram muito bem, gostei. Assim tem que ser, a gente tem que se gostar, né? Então, parabéns pelo trabalho realizado, tá bom? Para as duas grandes profissionais, a Andréia e a Jaque. A gente vai para o intervalo comercial e, na sequência, o nosso próximo destaque também tem a ver com saúde, com prevenção e muita conscientização e o engajamento de todos. Estamos falando sobre a dengue, esse número crescente de casos na cidade, mortes também sendo registradas e, claro, o envolvimento de todos para a gente não perder essa guerra para o mosquito. Por favor, né? Daqui a pouquinho, então, a gente coloca esse assunto em pauta aqui no nosso programa. Eu volto já.